eu fiz o vídeo a respeito do porquê o Iron Maiden não ajuda o Paul Di'Anno, eu li tantas bobagens nos comentários que eu resolvi fazer esse vídeo para explicar de uma vez por todas como é que tudo funciona no Iron Maiden. Presta atenção, botocudo! Ter todos os discos do Iron Maiden dissecados nos seus mínimos detalhes, todos os álbuns da discografia, você vai saber disso lendo esse livro aqui, ó. Iron Maiden, álbum por álbum, escrito pelo grande Martin Popoff. Cada disco da banda é dissecado nos seus mínimos detalhes, ó, com fotos incríveis, e você pode ter esse livro de uma maneira muito fácil. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você, na hora de finalizar a compra, você vai ter então um desconto sensacional. E se você comprar mais um outro livro, o desconto aumenta, e assim por diante. Ou seja, quanto mais livros você comprar da Belas Letras, maiores serão os descontos. Então não perca essa oportunidade. Esse livro aqui é maravilhoso. Meu amigo e minha amiga, eu li tanta besteira nos comentários do vídeo que eu fiz a respeito do porquê que o Iron Maiden não ajuda o Paul Di'Anno, tantas bobagens, que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar de uma vez por todas para você, fã botocudo, como é que as coisas funcionam no Iron Maiden. Antes, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa novíssima loja que tem uns produtos muito legais, inclusive camisetas com mensagens para você, fã débil mental, que ainda não entendeu como as coisas funcionam no show business e no Iron Maiden. Eu não vou ficar enrolando muito, tá? Entenda de uma vez por todas. O Iron Maiden é a banda do Steve Harris em todos os sentidos. É a banda dele. Inclusive na parte empresarial, que ele divide com o Rod Smallwood, que é o empresário da banda. E divide isso ao longo de vários anos, cara, de décadas, desde o início da banda. O Iron Maiden é um grupo em que o Steve Harris manda. Deu para entender agora? E manda, inclusive, de uma maneira até meio ditatorial. Na parte musical, todo o repertório de todos os discos do Iron Maiden e o setlist de todas as turnês, cara, é definido, não é, olha pessoal, vamos fazer uma reunião aqui, vamos votar. Não tem isso. Quem decide é o Steve Harris, sozinho. Ele decide o que vai entrar em cada álbum. Ele decide a música que vai entrar, o setlist da turnê. Ele decide tudo. Obviamente que ele é aberto a sugestões. Ele é aberto a composições dos outros integrantes. É óbvio que ele é aberto a isso. Mas o que você precisa entender, cara, é que a palavra final é dele. E outra coisa, para de pensar de que existe amizade quando a gente fala na situação interna da banda, né? Isso acabou há muito tempo, sabe? E vou falar uma coisa, e acabou principalmente depois da volta do Bruce Dickinson. Essa amizade que você acha que existe, na verdade, foi substituída por uma camaradagem, né? Que por vezes é conflituosa, mas que jamais será admitida publicamente. Jamais será mostrado algo diferente disso
publicamente. Muito menos será mostrada publicamente a rivalidade que ainda persiste entre o Steve Harris e o Bruce Dickinson. E essa rivalidade, ela vem sendo disfarçada de modo eficiente há anos, desde que ele voltou, o Bruce. Então, vamos parar com esse papo, cara, né? O que existe entre o Steve Harris e o Bruce Dickinson é essa camaradagem que eu tô falando, que é extremamente conflituosa, mas que tem um objetivo comum, tem uma missão em comum, que é manter o Iron Maiden como a maior banda de heavy metal de todos os tempos e em todas as áreas comerciais que você pode imaginar. Você nunca reparou que nos shows o Steve Harris e o Bruce Dickinson, eles não interagem? Um sequer olha para a cara do outro. Na maioria das fotos, eles nunca estão juntos. E eles sabem que você, fã do Iron Maiden, você não é um simples fã, você é um torcedor. E é um torcedor que compra tudo o que o Iron Maiden lançar. E eles sabem também que você, sendo torcedor do Iron Maiden, você não vai abandonar o seu time, muito menos nas piores horas, como os fãs do Metallica fizeram, do Black Album em diante. Muita gente abandonou o time do Metallica. Agora, é claro que esse domínio quase ditatorial do Steve Harris, ele gera várias marcas de inconstância, momentos de inconstância, como em qualquer trabalho que tem esse tipo de gerência, vamos dizer assim. Gerência, eu estou sendo muito bonzinho. Controle é a palavra certa. Isso vem há várias décadas, desde o início. Ao longo da carreira do Iron Maiden, aconteceram vários erros. E esses erros devem ser creditados ao Steve Harris. Por exemplo, foi um erro ele ter escolhido o Blaze Bayley como o substituto do Bruce Dickinson, né? Foi um erro. Embora eu reconheça que o X Factor é um disco criminosamente subestimado, porque ele é um bom disco, e que fraco mesmo, com vários momentos constrangedores, é o Virtual Eleven. E o Steve Harris, ele demorou para perceber a mancada que ele deu. E foi uma mancada tão grande que ameaçou a sobrevivência do Iron Maiden. E foi exatamente isso que fez com que ele tivesse que engolir um sapo gigantesco e chamar o Bruce Dickinson de volta. Ele também errou muito ao tentar emplacar as respectivas carreiras dos filhos, usando as turnês do Iron Maiden para isso. No caso da Lauren Harris e do filho dele, George, né, com aquela banda Ravenage, que é horrível. E a Lauren também, muito ruim. Foi um erro, né, de botar os dois filhos para abrir os shows das turnês do Iron Maiden. Um erro total. E também não dá para esquecer, cara, a capa, terrível capa desse disco aqui, ó, do Dance of Death. É a capa vergonhosa. Culpa de quem? Culpa do Steve Harris. O que eu estou querendo dizer para você, meu amigo e minha amiga, é que mesmo ele sendo o idealizador e líder incontestável da banda desde o início, o Steve Harris, ele tem
muitas vezes esse perfeccionismo que ele tem colocado à prova, né? Juntamente com a complexidade musical que ele sempre exigiu em todas as canções da banda. E isso é dele, é ele quem manda, a responsabilidade é dele. E com aquela rigidez estética e artística que ele sempre idealizou e que chegou a extremos, por exemplo, na época do primeiro disco do Iron Maiden, cara, quando ele mandou embora o Dennis Stratton, que era o guitarrista, alegando que ele tinha um gosto musical amplo demais para tocar no Iron Maiden, que ele não era considerado um cara de turma, de gangue, que ele é um cara sempre que estava meio afastado dos outros integrantes, e principalmente, cara, porque ele bateu de frente com o Steve Harris em termos musicais, dentro do estúdio, logo no primeiro disco. Da mesma forma, é óbvio que o Iron Maiden jamais teria se transformado nesse fenômeno de heavy metal capaz de lotar estádios e festivais se não fosse por essa obstinação do Steve Harris e do próprio Rod Smallwood em organizar tudo para que ambos jamais sejam contrariados. É claro que esses exemplos de mancadas que o Steve Harris deu é um negócio que me faz pensar assim, por que ele consegue tomar decisões 90% certeiras quando se relaciona diretamente com as coisas do Iron Maiden, e ele vacila às vezes de maneira vergonhosa, cara, quando em outras áreas da carreira do próprio Steve Harris. Vou te dar outro exemplo. Eu fiquei absolutamente surpreso e da maneira mais negativa que você pode imaginar quando ele lançou o disco solo dele. Aquela merda em 2012 chamada British Lion. Que assim, um disco vergonhoso, tão ruim. E eu vou falar uma coisa pra você, eu sou o primeiro cara a defender a ideia de que quando você vai fazer uma carreira solo, você não pode soar como a sua banda, né? Você tem que fazer outra coisa. E o exemplo que eu sempre dava, antes do Steve Harris soltar essa porcaria de British Lion, o exemplo que eu sempre dava era o seguinte, cara. Do que adianta, por exemplo, o Steve Harris soltar um disco solo que soe exatamente como o Iron Maiden? Era um exemplo que eu dava. E aí, como ele sempre foi o líder incontestável da banda, ele nunca tinha cogitado fazer isso até então, o meu argumento funcionava, né, perfeitamente na hora de convencer as pessoas a respeito disso. E eu lembro na época, cara, que primeiro que ele demorou muito para fazer isso, e eu lembro na época, cara, que ele anunciava em algumas entrevistas que grande parte das canções que ele ia mostrar nesse álbum solo eram influências que vinham dos anos 70, aquela coisa toda que ele sempre adorou. Beleza, né? A velha ideia que eu sempre defendi ia se concretizar então. Ele anunciou que o disco ia soar radicalmente diferente do que ele fazia no Iron Maiden, e que realmente ele não tinha quase nada, não sei o que, blá. Perfeito. Só que o problema é que o British Lion é um disco muito ruim. Muitos anos atrás eu tive a oportunidade de entrevistar o Steve Harris. Cara. E eu tive a impressão de um cara contido, controlado e sério, mesmo nos momentos em que ele sorriu com algumas das minhas perguntas. E ele sabia qual tipo de imagem ele deveria passar para quem o entrevistasse pessoalmente, né? Ele, inclusive, ele ficou tão satisfeito com a entrevista que eu fiz com ele, que ele me presenteou, na época, com a camisa
né? Do time do Iron Maiden, oficial. Aqui, ó. Muito antes das camisetas serem lançadas aqui, né? Como a gente já vende aqui para vocês com um desconto maravilhoso, que você sabe bem. Muito antes disso, ó, eu já tinha recebido dele, das mãos dele, essa camisa incrível aqui. Número 11, né? Ele até perguntou para mim se eu era... Que posição que eu jogava, e eu falei para ele que eu era goleiro. Ele falou, pô, camisa de goleiro eu não tenho aqui, mas eu tenho essa. Ganhei a camiseta do ponto esquerda do Iron Maiden, né? Então, eu consegui imaginar, conversando com ele, o tipo de controle que ele exercia naquele ambiente das entranhas da banda. Dava para perceber isso, né? E não só nas entranhas, quando eu falo, não é só no estúdio, é nos escritórios, nos camarins, nas tomadas de decisões, e isso era decorrente exatamente de uma disposição sem limites para o trabalho, árdua e de maneira centralizadora. Era óbvio, e ainda é isso assim hoje. Foi assim desde o início e vai continuar sendo até o final da banda, que evidentemente está a cada dia mais próximo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, então nesse vídeo aqui eu deixei mais do que claro, mais do que mastigadinho para você, fã do Iron Maiden, do porquê que o Iron Maiden não ajuda o Paul Di'Anno. Não ajuda porque o Steve Harris não quer. Eu expliquei lá no vídeo os motivos. E aqui eu reforço isso. Ele não vai dar essa ordem. E ninguém vai desobedecê-lo na banda. Tá ok? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Você já sabe como faz. Não esquece de deixar aqui nos comentários inteligentes a respeito do que eu falei nesse vídeo. Tá legal? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.